Boa tarde a todos. Professor Ricardo de Física voltou para mais uma aulinha do projeto Tudo Mastigado. Então, agora nós vamos a uma matéria um pouquinho diferente. Vamos falar agora de dilatação térmica. Para isso, vamos começar com a nossa questãozinha. Vamos lá? Pois bem, aqui nós temos uma questão que diz o seguinte: um paralelepípedo a 30 graus Celsius tem dimensões 10, 20, 40 centímetros e é constituído por um material cujo coeficiente de dilatação linear tem esse valor aí. Determine o acréscimo de volume em centímetros cúbicos sofrido pelo paralelepípedo quando estiver aquecido até 130 graus Celsius. Bom, antes de falar qualquer coisa sobre a questão, vamos fazer uma revisãozinha. Vamos relembrar como é que funciona a dilatação? Vamos lá? Pois bem, vamos começar revisando algumas coisinhas. Nós temos 3 tipos de dilatação, basicamente. Por exemplo, se eu tenho uma barrinha aqui, e essa barrinha ela tem um certo comprimento, vamos chamar esse comprimento de L0, ou seja, comprimento inicial. Quando você esquenta essa barrinha, quando você dá calor a ela, o que acontece é que as moléculas dela passam a vibrar mais, e essas moléculas, esses átomos, acabam se empurrando, fazendo forças uns nos outros. Resultado, essa barrinha aumenta de tamanho. Então, na hora que ela recebe calor, o que acontece é que ela vai sofrer uma variação no seu comprimento. E aí vamos supor que ela pare bem aqui assim. Pois bem, perceba que a barrinha antes já tinha esse tamanho aqui. E agora essa aqui é a parte da barra que sofreu um aumento. Pois bem, nós dizemos assim, bom, essa partezinha que aumentou, nós costumamos chamar de ΔL, que é o quanto está variando o comprimento da barrinha. E aí eu poderia escrever que o comprimento final dessa barra é o comprimento que ela tinha antes, L0, mais o quanto o comprimento variou. Pois bem, esse exemplo que eu acabei de dar, de o comprimento mudar numa barrinha, não é o normal. No dia a dia, nós vemos que não é só o comprimento que muda. Nós temos mudanças na área, no volume também. Bom, quando nós analisamos apenas a mudança no comprimento, nós chamamos isso daqui de dilatação linear. A dilatação linear, então, nós usamos para avaliar variações em apenas uma dimensão do corpo. Então, nesse caso, uma dimensão, só o comprimento. Eu poderia usar a dilatação linear para analisar a variação de uma altura, por exemplo. É uma dimensão só. Então, seria possível também usar o mesmo raciocínio. O raio, por exemplo, de uma circunferência, se o raio muda, é apenas uma dimensão sofrendo mudança na circunferência. Então, eu também poderia usar a mesma fórmula para analisar a mudança do raio. Bom, o interessante nessa matéria é que você aprenda a calcular como é que você vai descobrir como é que você calcula a variação do comprimento da barra. Então, a gente diz o seguinte, ó, a variação do comprimento é igual ao tamanho que a barra tinha antes. Isso é importante se falar. Pensa comigo. Quanto maior o comprimento inicial, mais átomos você tem na barra. Quando você esquentar essa barra, maior a bagunça dentro da barra. Os átomos vão se empurrar com mais força. Se eu tenho mais átomos, eu tenho mais força. E a barra aumenta ainda mais de tamanho. Isso quer dizer que barras menores, quando aquecidas, não aumentam tanto quanto barras maiores quando são aquecidas. Quanto maior o comprimento inicial, mais a barra dilata. Vezes um coeficiente alfa, esse aqui é o coeficiente de dilatação linear. Dilatação linear. O raciocínio aqui é o seguinte: esse coeficiente é ele que determina qual é o ritmo com que o comprimento varia. Bom, é ele que vai dizer se o corpo vai dilatar muito ou pouco. A gente pode afirmar o seguinte: quanto maior for o coeficiente alfa, maior será a variação de comprimento. Parece simples, mas pensa comigo.
Se você tem um vidro, por exemplo, e aí você tem esse vidro com uma tampa, e aí a tampa de vidro e a tampa de metal, por exemplo. E aí a tampa está difícil de sair, está difícil de abrir. Bom, se o coeficiente da tampa, do material da tampa, for maior que o coeficiente do vidro, na hora que você esquentar esse vidro, a tampa vai dilatar mais e aí você consegue abrir o vidro com facilidade. Então, quanto maior for o coeficiente, maior vai ser a dilatação do corpo. Pois bem, além disso, esse coeficiente varia de material para material. Então, cada materialzinho tem o seu coeficiente. Você não tem que saber de qual nenhum deles. E além disso, depende da variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura, quanto mais você esquentar, mais calor você vai estar dando e logo mais o comprimento vai variar. Então, é assim que eu calculo a variação de comprimento da barra. Bom, só que isso é dilatação linear. E se a dilatação for de outro tipo? Por exemplo, se nós estivermos falando de uma dilatação superficial. Aí, nesse caso, não é só o comprimento que varia. Na dilatação superficial, é uma superfície que sofre mudança. Então, nesse caso, nós dizemos que temos duas dimensões sofrendo alterações. Como é que funciona isso, por exemplo? Eu pego uma chapa de metal, ou, por exemplo, um objeto, um plásticozinho, e aí esse plásticozinho, ele não tem só o comprimento dele. Vai ter o comprimento inicial e vai ter a altura inicial. Na hora que eu der calor para esse corpo, eu vou estar aumentando tanto o comprimento quanto a altura. E aí, nesse caso, essa barra sofre um aumento desse jeito. Nós teremos um aumento do comprimento, teremos vamos colocar dessa maneira. Teremos essa partezinha da barra, essa partezinha vai estar sofrendo uma variação. E aí, nesse caso, eu preciso aprender a calcular como é a variação dessa área. No fim das contas, funciona assim. Essa barrinha, antes, ela já tinha uma certa área. Então, eu poderia dizer que a área inicial dela continua sendo a zero, mas a área final vai ser o valor que eu tinha antes, mais o quanto a área variou. Então, perceba que é o mesmo raciocínio no comprimento. O comprimento final é o inicial, mais o quanto o comprimento aumentou. Então, aqui, basta você aprender a calcular o quanto a área muda. Bom, as fórmulas não são muito diferentes umas das outras. Perceba que, do mesmo jeito que a fórmulazinha aqui era ΔL, L0, alfa, ΔT, aqui nós teremos variação da área, é a área inicial, vezes um coeficiente beta. Perceba que o coeficiente precisa ser diferente. Afinal de contas, aqui nós só temos uma dimensão sofrendo alteração. Aqui nós temos duas dimensões sofrendo alterações. Então eu preciso de um coeficiente que represente a mudança em duas dimensões. Bom, isso aqui vezes a variação de temperatura. Esse é o coeficiente de dilatação superficial. Você já deve ter pensado que esse coeficientezinho aqui, ó, ele tem que valer o dobro do coeficiente linear. Afinal de contas, se no linear varia apenas uma dimensão, no superficial variam duas dimensões, então eu posso concluir de cara que esse coeficiente beta precisa ser o dobro desse coeficiente alfa. Mas deixa essa parte para depois. Bom, nós não temos no nosso dia a dia apenas dois tipos de dilatação. Nós temos três. Nós temos também a dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica. E aí, nesse caso, nós não temos só uma dimensão variando, só o comprimento, ou duas dimensões variando, comprimento e altura. Nós temos três dimensões variando. Então, nesse caso, nós temos três, e aí nós vamos falar de volumes. Três dimensões. Bom, colocando um exemplozinho, eu tenho, por exemplo, uma barrinha, ou, por exemplo, uma caixinha, e aí eu dei calor para essa caixinha, e ela sofreu mudança em todas as suas dimensões. Ela vai ter uma certa
Vamos chamar aqui de A, por exemplo, aqui de B e aqui de C. Na hora que eu der calor para ela, ela vai sofrer aumento em todas as dimensões. Você já sabe o que vai acontecer. O volume vai variar. Eu posso escrever o seguinte: o volume final dela, o volume final vai ser o volume inicial, que nesse caso seria dado pelo produto das suas dimensões, mais o quanto o volume variou. Mais uma vez, seguindo o mesmo padrão, nós precisamos aprender a calcular a variação da área aqui, variação do volume ali. Pois bem, a variação do volume depende do volume inicial, depende de um coeficiente gama. Claramente você já deve ter percebido que esse coeficiente, como é para 3 dimensões, ele precisa ser o triplo do que é o coeficiente para uma dimensão. Então, deixa essa informação aí. Vezes a variação de temperatura. E isso daqui nós vamos chamar de coeficiente de dilatação volumétrica. Pois bem, agora que nós revisamos quase tudo, falta só relembrar a relação entre esses coeficientes. É assim que nós calculamos uma dilatação. Mas, antes de fazer qualquer outra coisa, é importante você anotar no seu caderno o seguinte: dilatação não é mudança do tamanho dos átomos. Ou seja, não existe esse negócio de você deu calor para o objeto, os átomos incharam, os átomos aumentaram. Por exemplo, imagine que eu tivesse a seguinte situação: 2 átomozinhos ligados formando uma molécula. E aí você deu calor para esse sistema. O que é dilatação? Bom, se a questão mostrasse algo assim, isso daqui não é uma dilatação, porque foram os átomos que sofreram mudança no seu tamanho. Poxa, perceba que a distância entre eles, inclusive, diminuiu. Isso aqui é uma figura incorreta, uma concepção incorreta do que é uma dilatação. Anote aí, dilatação é mudança da distância entre átomos e não no tamanho do átomo. Isso quer dizer que a figura correta para representar uma dilatação seria, na verdade, assim. Perceba que, apesar do meu desenho não estar perfeito, os átomos permanecem do mesmo tamanho, só que a distância entre eles aumentou. E isso sim é uma dilatação. Quando você esquenta, você muda a distância entre os átomos. Quando você esfria, você está reduzindo essa distância. Então, tudo que nós fizemos para o caso de dar calor, se nós tirarmos energia do corpo, suas dimensões sofrerão uma redução, que está calculada pelas mesmas equações que estão aqui. Bom, enquanto eu vou apagando essa partezinha e essa partezinha, dá uma olhadinha na questão. Vai lá. E aí, já pensou na nossa questãozinha? Vamos resolvê-la? Pois bem, primeira coisa, ele diz na questão que tem um paralelepípedo e ele deu as dimensões desse paralelepípedo. Bom, vamos colocar isso aqui então. Nós temos um paralelepípedo e aí as dimensões que ele deu aí são, primeiro, 10 centímetros, 20 centímetros e 40 centímetros. Vou distribuir assim, ó, 40 centímetrozinhos aqui, centímetros aqui. A parte da ordem não faz muita diferença. Afinal de contas, o volume, que é o que ele quer calcular, é o produto dessas dimensões e na multiplicação a ordem dos fatores não muda o resultado. Então, nesse caso aqui, ele falou que esquentou ele estava a 30 graus Celsius e ele esquentou a 130 graus Celsius. Ele quer que nós calculemos qual é a variação do volume. Poxa, mas a variação do volume está bem aqui. Basta jogar na nossa formulazinha. Então, vamos jogar direto na formulazinha. Vamos lá. Fazendo variação do volume, vamos colocar aqui. Variação do volume é igual a volume inicial, gama, delta, T. Se você precisa calcular o volume inicial, vai ficar assim, ó.
Se você quiser deixar em centímetro, sem nenhum problema. Pode deixar em centímetros à vontade. Afinal de contas, ele quer a variação do volume em centímetros cúbicos. Então, nós temos 40 vezes 20 vezes 10. Isso aqui está representando a variação do volume. Ou melhor, isso aqui está representando o volume inicial. Que variação? Nós queremos a variação. Pois bem, isso aqui é o gama, e aí nós precisamos do gama, mas ele não deu o gama para a gente. Ele deu o alfa. Bom, você tem que lembrar do seguinte. Se o alfa que ele deu tem valor de 5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, para que você transforme isso para gama, basta você lembrar daquelas nossas relações. Mas talvez você não lembre, poxa. Então tem um macete para você. Talvez você não lembre da formulazinha. O macete é o seguinte. Se eu escrever alfa, isso aqui é igual a beta, isso aqui é igual a gama, o macete diz que alfa sobre 1 é igual a beta sobre 2, que é igual a gama sobre 3. Então, se eu quiser transformar de alfa para gama, basta ignorar o beta e igualar essas duas frações. Esse 3 está dividindo, passaria multiplicando e chega no mesmo raciocínio que você chegou aí. Gama igual a 3 vezes alfa. Então, aqui eu vou colocar 3 vezes o coeficiente 5 vezes 10 a menos 6. E aí agora precisamos da variação de temperatura. Temperatura final menos a inicial. Então, 130 menos 30. Nossa, muitos números, hein? Só para lembrar, isso aqui é o volume inicial, isso aqui é o coeficiente que eu multipliquei por 3 e aqui é a variação de temperatura. Bom, fazendo as continhas aqui, eu vou encontrar 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 1, 8, 3 vezes 8, 24, 5 vezes... Opa, e aí como é que fica? 120. Então, nesse caso, eu tenho 120. Mas e esse monte de zeros, né? Perceba que eu não multipliquei aqui ainda não. Perceba que esse númerozinho vai dar 100 na subtração. Isso quer dizer que eu tenho 1 zero, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros, 5 zeros. O procedimento correto é você perceber que isso vai tirar 5 zeros, ou seja, 5 números aqui nesse expoente. Bom, vamos fazer devagarzinho. Ficaria assim, ó. Esses 5 zeros que eu contei vão formar um 10 elevado à quinta, só que já tinha um 10 elevado a menos 6 aqui. Então você conserva a primeira... Opa, nada disso, olha só onde é que eu estou. Você conserva a base e soma os expoentes, já que é uma multiplicação. Nesse caso, então, eu vou encontrar 120 vezes 10 elevado a. Vai ficar 5 mais menos 6. Só que mais vezes menos é menos. Então vai ficar 5 menos 6. E aí eu vou ter 1. Resultado, a variação de volume. Lembrando que 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que dividir por 10. Então, 120 dividido por 10, 12 centímetros cúbicos. Então, a nossa resposta nessa questão é a letra B. Agora, o volume do corpo vai mudar em 12 centímetros cúbicos. Então, questão feita. Vamos a mais uma? Vamos lá. Pois bem, vamos à nossa última questão desta nossa aula. Ele diz que considere uma barra de metal que tem comprimento igual a 200 centímetros. Quando colocada em gelo em fusão, e a 200,2 quando colocado em água em ebulição. Então esse é o tamanho da barra para cada temperatura. Com base nessa informação, pode-se concluir que o aumento do comprimento da barra em 10 a menos 3 centímetros, quando a temperatura for de 40, é igual a... Vou apagando, você vai fazendo. Vamos lá. E aí, já pensou na ideia? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos resolver essa questão de trás para frente. Como assim? Vamos começar pelo que ele pediu e não pelo que ele deu. Muitas vezes você anota o que ele deu na questão, faz uma tabelinha e tenta encontrar a fórmula. É lindo isso, eu entendo, mas no Enem nós precisamos ser objetivos. Então vamos fazer de trás para frente. Deixa eu te mostrar. Ele quer que você calcule qual é o aumento do comprimento quando a temperatura vai até 40. Então, nesse caso, vamos lá.
a variação do comprimento é o comprimento inicial, alfa, variação de temperatura. Ele quer saber a variação do comprimento. O comprimento inicial da barra são os 200 centímetros, que é quando ela está a 0 graus Celsius, já que o gelo em fusão, 0 graus Celsius. Então, 200 centímetros. O coeficiente, ele não deu. Então, nós não temos o coeficiente. Vou deixar alfa aqui. E a variação de temperatura é a final menos a inicial. Perceba que a final é 40 graus Celsius. Ele vai chegar em 40. E ele partiu de 0. Só para deixar claro, por que ele partiu de 0? Porque eu coloquei 200 centímetros, que é o primeiro comprimento dele, quando ele está com gelo em fusão, 0 graus Celsius. Pois bem, perceba que não podemos resolver essa questão. Não dá para terminar a questão porque nós não temos o alfa. Então agora nós paramos essa resolução e vamos em busca desse coeficiente de dilatação. Então, deixa essa continha quietinha, vou apagar o outro lado. Então, vamos lá. Tira essa partezinha daqui. Agora que eu já sei o que está faltando para terminar a questão, nós vamos analisar a outra dilatação que ele deu na questão. Ele falou que quando a barra está em água em ebulição, ou seja, a 100 graus Celsius, o seu comprimento é 200,02. Dá para a gente usar esse dado para encontrar o coeficiente e depois substituir o coeficiente ali e terminar a questão. É aquela conta que ele quer que você faça para terminar a questão. Mas primeiro, vamos lá. Vamos fazer aqui a variação do comprimento L0 alfa delta T. Perceba que se a barra começa em 200 centímetros e termina em 200,02, isso quer dizer que nossa variação aqui, 200,02 menos 200. É o final menos o inicial, variação. V igual aqui o comprimento inicial. O comprimento inicial vale 200. Nós não sabemos o coeficiente. E a variação de temperatura é do gelo em fusão até a água em ebulição. Ou seja, de 0 a 100. Nossa variação vai terminar sendo de 100 graus Celsius. Pois bem, essa subtração aqui vai dar 0,02. Aqui eu tenho 200 vezes 100. Olha só como esses números estão tão diferentes. Se você encontra números assim, transforme em notação científica. Ela vai te ajudar a lidar com esse tanto de zeros. Olha só, colocando esse número para notação científica, eu escrevo 2, como os zeros estão à esquerda, vai ficar 10 elevado a menos 2. Eu tenho duas casas da vírgula que eu andei para a direita, por isso ficou negativo. Enquanto que o outro lado vai ficar 2, a vírgula não aparece, está no final, e aí eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, 2 vezes 10 a mais 4, já que você andou para a esquerda, vezes alfa. Passando esse valor dividindo, vai ficar 2 por 2 dá 1, vezes 10 a menos 2, 10 a quarta. Conserva a base, subtrai os expoentes, menos 2, menos 4, menos 6. Graus Celsius a menos 1. Esse é o alfa. Agora que temos o alfa, terminando de vez nossa questão, temos que variação do comprimento é 200 vezes 10 a menos 6 vezes 40. Então, delta é igual 2 vezes 4, vai dar 8. E isso aqui fica 1, 2, 3, quer dizer que vai dar 10 a menos 3, subtraindo. A questão pediu em função de 10 a menos 3 já. Então, quer dizer que a variação em função de 10 a menos 3 é igual a 8. E o nosso gabarito, letra B. Pois bem, essa foi mais uma aulinha de dilatação. Se você tem alguma dúvida, me procure nas redes sociais, @RickQuantizado. Qualquer coisa no Instagram, eu tô lá. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau.